assunto é desenvolvimento de software, eu diria que existem basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas que veem a importância de ter testes na sua aplicação, que fazem de tudo para conseguir colocar ali dentro, né, das suas demandas um período para realizar os testes na sua aplicação, para colocar cobertura de testes, e aquelas que não veem importância, que acham que ter testes na aplicação é apenas uma perca de tempo. E a pergunta que eu faço é: qual tipo de pessoa você é? E eu sei que tem muita gente que acaba não colocando testes na aplicação por não ver importância e muitas vezes porque não sabe como colocar, como fazer testes, o que utilizar. Então, se você é esse tipo de pessoa, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você pode utilizar o Vitest, que é uma lib super poderosa no Node para fazer os testes, junto com o Supertest também, que é uma outra lib, a gente vai ver mais para frente como que ela funciona, e a gente vai fazer dois tipos de testes, que é o teste de integração e os testes unitários. Se você quer saber como utilizar o Vitest com os Supertests, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai aprender. Eu sou Dani Leão, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Bom, então eu já tô aqui com o meu VS Code aberto, tá? E eu tenho uma aplicação aqui bem simples que eu vou deixar o código-fonte aqui na descrição do vídeo. E o que eu tenho nessa aplicação? Eu tô utilizando aqui o Fastify para ser o meu servidor, né, para a gente conseguir rodar a nossa aplicação. E aqui eu tenho duas rotas bem simples. Uma é uma rota para eu buscar os meus usuários dentro da minha aplicação e o outro é para eu cadastrar os meus usuários. E a única coisa que eu coloquei aqui é que a gente vai simular como se o cadastro de um usuário a gente precisasse enviar ali uma authorization, né? Por exemplo, um token ali para dentro da nossa aplicação. A gente não vai validar ali se o token é de fato um token válido, né? A única coisa que a gente vai verificar é se dentro do meu headers eu tenho o meu authorization. Se ele não tiver, ele retorna ali um erro 401. Se ele tiver, ele vai ver ali se ele pode criar esse meu usuário. E aí eu tenho aqui uma camada de service, tá? Bem simples mesmo, onde eu tenho um create, e esse meu create, ele tá armazenando todos os usuários aqui em memória, então não vou utilizar o banco de dados aqui, que não é o foco dessa aula, utilizar o banco de dados, tá? A gente vai verificar, então, se o username ele existe. Se ele existe, a gente lança ali uma exceção. Se não, a gente cria aqui um ID para esse nosso usuário e armazena ele ali dentro do nosso array e retorna o usuário criado. E o meu find all, ele vai retornar todos os usuários que eu tenho ali no meu array, tá? Então, aqui eu tenho as minhas duas rotas e eu coloquei aqui um error handler só para a gente conseguir tratar melhor ali o erro que ele cria aqui, porque eu tô utilizando, eu criei aqui, né? Deixa eu abrir aqui esse meu app error. Eu criei essa classe de erro onde a gente consegue setar ali o status code dele, só pra gente conseguir fazer uma verificação melhor aqui. Então, eu verifico, né, se a instância é um app error, e aí eu retorno ali o status bonitinho, beleza? E por fim aqui, eu rodo a minha aplicação. Então, se eu vier aqui, deixa eu remover aqui. Se eu vier aqui e dar um npm run dev, ele vai falar que o servidor ele tá rodando na porta 3000. E aqui eu tenho o meu API aqui, né? Então, eu posso fazer aqui o cadastro de um produto, de um usuário, e eu posso verificar se esse meu usuário, né? Eu posso verificar todos esses usuários. Se eu tento salvar, ele vai falar que o usuário já existe. E se eu venho aqui e removo, por exemplo, a autenticação, ele dá ali o erro 401. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Com a nossa aplicação criada aqui, a gente vai começar a brincar um pouquinho com o Vitest. Então, vou começar instalando ali o Vitest como dependência de desenvolvimento. E aqui tem na documentação dele, né, como instalar ele, como fazer ali, né, o passo a passo, tá? A gente pode criar o arquivo de configuração aqui dele, mas ele não precisa, se a gente só instalar ali o Vitest, né? Se a gente colocar ali na pasta certinho, com o nome de arquivo certinho, ele já vai funcionar, tá? Mas a gente pode criar esse arquivo aqui de configuração, mas por enquanto eu vou deixar assim. E aí aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu package.json e vou criar aqui um script para teste,
que ele vai rodar ali o Vitest. Para ver se está funcionando, vou dar aqui npm run test e ele vai falar que ele não encontrou nenhum arquivo, então, né, vida que segue. O que a gente vai fazer aqui agora? Nos meus modules aqui, dentro do meu user, eu vou criar, por exemplo, uma pasta chamada teste para a gente colocar todos os testes da nossa aplicação. Então, vou começar criando aqui um user. E aí, olha só que interessante. Ele fala aqui, né, que ele vai incluir ali dentro do, né, das configurações um detalhe, né? Por que ele não encontrou nenhum arquivo? Porque ele procura ali por um arquivo com um final, com a extensão .test ou .spec. Como ele não encontrou nada porque a gente não tem nenhum teste, aí ele diz que não teve nenhum arquivo de teste encontrado. Então, eu vou criar aqui um user, vou colocar como user service.spec.ts, por quê? Esse primeiro teste que a gente vai fazer dois tipos de teste, né? O primeiro vai ser o teste unitário, onde a gente testa a menor unidade ali da nossa aplicação, como, por exemplo, uma regra de negócio, né? A camada de service ali, né? Realmente um teste unitário. E depois a gente vai fazer o nosso teste de integração utilizando o super teste. Mas primeiro, vamos focar nesse nosso spec aqui. Então, eu vou começar importando de dentro do Vitest o meu teste, que é onde eu vou executar, né? Eu vou criar ali o meu teste e vou criar aqui o spec, vou importar o spec, que é o que eu vou esperar, tá? Então, vou começar criando aqui um teste que é, sei lá, deixa eu ver aqui, eu vou colocar como users. Na verdade, aqui, deixa eu olhar na documentação, para a gente conseguir deixar ali tudo nas seções. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que ele pega. Deixa eu ver se ele tem aqui o describe pra gente. Será que é esse describe aqui? Aqui. Pra gente conseguir deixar tudo dentro de uma mesma seção. Então, vou colocar aqui o describe também. Que acho que quando a gente coloca o describe, fica mais fácil da gente identificar aqui no nosso terminal. Então, vou começar descrevendo aqui, tá? E aqui vai ser os meus users. Então, vou colocar até assim, ó. User service. E aqui dentro do meu describe, eu vou descrevendo todos os cenários de testes que eu quero testar. Então, aqui eu vou colocar até assim, ó. Deve ser possível criar um usuário. E aí, primeiro, eu passo qual que é o nome do meu teste e segundo, eu defino uma função para eu executar esse meu teste, tá? E aqui dentro, eu vou colocar tudo o que eu quero fazer. Só pra gente ver, primeiro eu vou colocar aqui, ó, eu espero, então eu vou colocar que eu espero que alguma coisa, né, seja igual a alguma coisa, por exemplo. Então, só pra gente ver se tá funcionando, eu espero que true seja to be true. É uma coisa, teste mais fácil da gente fazer, né? Eu espero que verdadeiro seja igual a verdadeiro. Vou rodar aqui os meus testes e ele falou que passou. Pra gente ter certeza que tá funcionando, vou colocar aqui como false. E agora ele falou que não passou, né? Por quê? Porque ele esperava... ele até fala, olha, eu esperava um false e eu recebi um true. Então, o nosso teste, ele já está funcionando. O nosso Vitest já está funcionando. Então, vamos começar fazendo o teste aqui do nosso service, né? Então, a gente tem algumas regrinhas aqui para a gente poder atender. E a primeira é, eu espero que seja possível criar um usuário. Então, o que eu vou fazer? Vou começar criando aqui o meu user service igual a new user service. E aqui eu vou chamar o meu create. Dentro desse meu create eu vou passar as informações, né, que eu quero receber ali no meu create. Posso até tirar aqui, como a gente está utilizando só memory, vou tirar esse async aqui, tá? Porque a gente não está utilizando nenhuma promise. Então aqui eu vou começar passando ali um name que eu vou falar que é o user test e vou passar o username que é user underline test. Isso daqui ele vai retornar pra gente alguma informação, né? Algum result
Que no caso aqui, o que ele vai retornar? Ele vai retornar o usuário criado com um ID ali que ele gerou pra gente. Então, o que eu posso falar aqui? Eu posso falar, bom, eu espero, né, que esse meu resultado, ele tenha, por exemplo, uma propriedade ID. Porque se a gente for pensar, a gente está mandando o name e o username, uma das formas da gente entender que esse teste ele passou, ele vai retornar ali pra gente um ID, né? Então eu posso falar, olha, eu espero que dentro desse meu objeto de resultado, eu tenha a propriedade ID. Beleza? Vamos ver se isso está funcionando. Show de bola. Ele falou, olha, o seu teste está ok. Por quê? Porque dentro desse seu result, você tem uma propriedade ID. A gente pode falar, por exemplo, que eu espero que dentro do meu result.name, ou melhor, dentro do meu result.username, ele tenha o conteúdo de user underline test. Então, eu espero que seja igual ou to be. E vou passar aqui esse user test. Beleza? E ele fala aqui que passou, né? Então, os dois esperados ali, né? O que a gente definiu como que a gente esperava para ter um resultado de teste satisfatório, ele falou que retornou. Então, aqui, a gente já começa a definir o que a gente quer que o nosso teste ele tenha, né? E aqui é bom a gente se atentar que o que a gente coloca aqui dentro do nosso teste, né? Da nossa descrição, o conteúdo ali do teste, ele tem que ser exatamente igual, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar: não deve ser possível criar um usuário já existente. Que a gente já definiu aqui essa regra, né? Então, a gente pode vir aqui, eu posso pegar novamente esse user service e passar aqui, tá? Só que perceba que toda hora eu vou ter que ficar criando esse meu user service. Então, o que dá pra gente fazer aqui? Eu posso falar que antes dele executar qualquer teste, eu quero que ele crie a instância do meu user service para utilizar durante toda essa classe aqui do meu teste. Então, eu posso utilizar aqui um before all. E eu vou falar assim para ele, ó, antes de qualquer coisa, eu quero que você instancie esse meu user service. Só que se eu fizer dessa forma, como ele está dentro ali do before all, essa minha constante user service, ele não consegue entender nas camadas abaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um let user service, que vai ser do tipo user service. E aqui dentro, eu vou tirar esse const. Opa, coloquei errado. User. Tá, meu Deus, deixa eu colocar o R aqui. Pronto. Aqui dentro, eu instancio ele. Por quê? Porque agora, qualquer teste que eu executar, ele vai ter a mesma instância do user service, tá? E aqui, por exemplo, ó, eu posso tentar executar o mesmo teste. Vamos ver o que acontece? Eu vou copiar isso daqui, vou colar. E olha só, ele já falhou. Por quê? Porque ele vai falar para mim que o user already exists, né? Ou seja, ele executou esse primeiro teste, beleza, passou. Só que quando ele foi tentar criar o usuário abaixo, o usuário já existe. Então, ele deu erro. Pô, show de bola, tá funcionando. Só que o que eu gosto de fazer? Quando é esses casos onde eu tenho... eu quero testar se um usuário já existe, por exemplo, eu prefiro isolar isso dentro de um teste. O que isso significa, Dani? Significa que eu não quero reaproveitar, por exemplo, o usuário que foi criado no teste acima. Por quê? Pode ser que, por algum motivo, ele execute primeiro esse teste e depois vai executar, por exemplo, o teste de cima. E aí, no caso, esse meu cenário, ele já daria errado. Então, o que eu prefiro fazer? Nesse caso aqui, eu quero testar que não deve ser possível criar um usuário já existente. Então, eu vou criar, por exemplo, um username e user test already exists. Algo do tipo, né? O usuário, ele já existe. Só que para isso, concorda que eu vou ter que criar ele 2 vezes? Porque na primeira vez, ele tem que ir show de bola. Na segunda vez, ele tem que acusar
que o usuário já existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse daqui e vou remover essa const aqui, tá? E agora, se eu tento executar, ele vai falar que o usuário já existe. Show de bola. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar esse erro aqui para ele conseguir dar o teste como sucesso e a gente vai pegar esse erro de user already exist. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu executei esse primeiro aqui, ele deu sucesso, e agora eu quero que quando ele execute o segundo, ele deu erro, né? Então, vou remover esses dois aqui, por exemplo, e agora eu vou fazer o seguinte, posso até remover o result aqui, né? Se eu salvar, ele continua aqui dando erro, e agora eu quero capturar essa exceção. Então, eu vou falar, olha, na verdade aqui eu preciso... deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Preciso definir o meu teste aqui tudo no bloco, né? Então, eu vou falar o seguinte. Aqui ele é um pouquinho diferente na hora que ele tá dando a exceção. Então, eu vou falar, olha, eu espero. E aqui eu vou executar uma ação. Então, eu espero que quando ele executar isso daqui, ele seja rejeitado por uma exceção, por exemplo, né? E aqui eu posso passar qual que é o erro que eu espero, né? Então, user already exists. E aí, se eu salvo... Opa! Deixa eu ver aqui o que ele tá dando. Deixa eu só remover aqui para ver se ele vai. Na verdade, aqui, ele tem um pequeno detalhezinho. Por quê? Esse rejects to throw aqui, eu utilizo quando é uma função que ela retorna uma promise. Quando eu não tô retornando uma promise, é só eu lançar aqui o to throw, tá? Para eu conseguir utilizar esse rejects, eu teria que passar aqui, por exemplo, um async, né? Como a gente tá tendo uma função ali que tá em memória, eu vou só passar aqui o to throw, tá? Então, eu espero que quando eu executar esse meu user create, ele lance para mim aqui essa minha exceção de user already exists, beleza? Então, ele já tá funcionando. Se, por exemplo, a gente colocasse aqui, vamos ver, né, se ele tá funcionando. Se eu alterar aqui o meu username, olha só, ele deu erro porque ele vai falar, olha, eu esperava que isso daqui lançasse uma exceção. No entanto, eu consegui salvar, o usuário funcionou perfeitamente. Então, se eu volto aqui, ele já está funcionando. Então, a gente já conseguiu executar esses nossos dois testes, né? Agora, para a gente verificar, né, aquele nosso... A gente pode até fazer esse do find all, por exemplo, tá? Eu vou falar aqui, olha. Deve ser possível recuperar a lista de usuários. Algo do tipo. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor. E aqui eu vou executar, né? E o que eu espero? Bom, primeiro eu vou pegar aqui meu user service find all e ele vai retornar para mim aqui um resultado, né? Então, eu posso falar, por exemplo, que eu espero que esse meu result, o length, né? Eu espero que o to length, por exemplo, cadê o length aqui? To have length. E aqui eu posso definir um número, por exemplo, né? Levando em consideração que eu vou ter 2 usuários cadastrados, eu posso colocar aqui que eu espero que o length seja de 2, né? E ali ele passou. Óbvio que aqui a gente poderia fazer uma tratativa melhor, criar ali um usuário, né? Falar, olha, eu espero que o tamanho do meu array seja, por exemplo, maior que alguma coisa, né? Mas com isso aqui já dá pra gente ter uma ideia de como realizar aqui os testes, né? Acho que uma coisa super importante aqui quando a gente fala de testes unitários é a gente conseguir realizar aqueles testes de sucesso e também os testes de erro, né? Por exemplo, aqui, se a gente tem
essa nossa linha onde ela lança uma exceção, é importante que a gente consiga tratar essa nossa exceção. É importante que o nosso teste ele seja capaz de executar, né, de ter a cobertura também dessa linha, para que a gente crie ali o nosso objeto e a gente consiga definir se a nossa regra de negócio ela está funcionando, beleza? E agora, então, o que a gente vai fazer é testar da outra forma, né? Aqui a gente viu como testar utilizando testes unitários, né? A menor parte ali da nossa aplicação. E agora a gente vai fazer o nosso teste de integração. E o que é o teste de integração, né? O teste de integração é quando a gente testa a nossa aplicação de ponta a ponta. O que isso significa? A gente consegue testar desde o momento que o nosso servidor ele foi executado, né? A gente consegue simular ali com a lib que a gente vai ver, até o momento que ele vai passar ali pelo processo da nossa camada de serviço, o nosso banco de dados e tudo mais, e vai retornar ali a resposta, basicamente como se a gente estivesse utilizando ali o nosso Postman, o nosso API Dog, o Insomnia e por aí vai, tá? Então, para isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar instalar aqui o Supertest, que vai ser a lib que vai permitir que a gente crie ali o nosso servidor e a gente trabalhe com o nosso servidor. Então, vou colocar aqui, vou instalar o Supertest e também o types do Supertest como dependência de desenvolvimento. Show? E eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar ele de user, end-to-end.spec.ts, só pra gente conseguir separar que esse daqui ele vai ser o end-to-end, tá? E aqui eu vou copiar essa linha aqui, que a gente vai precisar, e vou começar aqui colocando os nossos testes. Então, vou colocar aqui um describe user. Vou colocar como user router, por exemplo, tá? Que geralmente a gente testa, ou melhor, vou colocar user end-to-end para a gente testar as nossas camadas ali, beleza? Então, o que a gente vai querer testar? A gente vai querer testar a chamada da nossa rota, passando as informações para ver se tá dentro do nosso esperado. Por exemplo, a nossa rota aqui do cadastro de usuários, a gente espera que se ele não tiver um authorization, ele vai retornar ali um status code. Então, é isso que a gente vai testar. Para isso, eu vou precisar utilizar ali o Supertest. Vou colocar o Supertest. From Supertest. E eu vou precisar importar esse meu app aqui, tá? E é por isso que aqui eu faço já essa separação, tá? Então, eu tenho um arquivo onde eu paro até o momento que eu exporto o meu app, né? Que é a instância ali. Deixa eu até remover esse script aqui. Que é a instância do meu Fastify. Aqui você poderia utilizar um Express, por exemplo, tá? E aqui no meu server é onde eu inicializo o servidor para eu rodar a minha aplicação. E o porquê que eu faço dessa forma? Porque se eu executasse, né? Se eu instanciasse, né? Inicializasse o meu servidor aqui dentro desse meu app.ts, quando eu fosse executar o meu superteste, ele ia dar erro, ele ia dar conflito. Por isso que eu faço essa separação, beleza? Então, vou importar o meu app aqui. E agora aqui, eu vou criar o meu servidor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um teste, tá? Que eu vou chamar deve ser possível criar um usuário, por exemplo. E aqui, ó, se eu der um app, ponto, ele vai habilitar aqui para mim algumas informações. E eu vou colocar aqui, né, a função do app ready. Acho que ele retorna uma promise. Deixa eu ver. Ai, cadê? Promise like. Boa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Olha, eu espero, né, que meu app esteja pronto aqui. Vou colocar aqui como async. E aí, agora, qual que é a sacada, né? Se a gente for olhar aqui... Cadê? Deixa eu ver até se ele tem aqui um exemplo com Fastify. Acho que não, né?
Mas o que ele faz, né, aqui dentro dele? Ele coloca o nosso app dentro da request que ele cria, né? Então, ele vai embutir o servidor ali dentro dele e ele mesmo vai gerenciar isso dentro dos nossos testes. Então, para a gente conseguir testar isso, eu vou até utilizar aqui, né, o request, como ele usa ali na documentação. E aqui dentro do meu request, antes de eu passar qualquer informação, eu vou passar a instância do meu app. Então, eu vou passar aqui o meu app. Aliás, aqui eu passo o meu app.server para ele criar ali a instância do meu servidor, beleza? Depois disso, eu tenho os métodos que eu posso utilizar. Então, nesse caso, eu vou falar que eu quero utilizar o método post e eu vou passar qual que é a URL que eu quero chamar. E a URL aqui, eu só passo a partir do que eu tenho aqui dentro da minha rota, tá? Então, não preciso passar localhost, nada disso. Eu só passo aqui, por exemplo, a rota /users, beleza? E aqui eu vou falar o que eu quero passar ali para dentro dele. Cadê aqui? É dentro de Send que ele tá? Deixa eu ver aqui na documentação. Onde que ele coloca? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, dentro do Send. Então, eu vou passar aqui dentro do Send o meu objeto, né? Então, eu vou passar basicamente a mesma coisa que eu tenho aqui. Inclusive, eu vou pegar o que eu tenho aqui, passar aqui para dentro do Send. Opa. E eu só vou falar o seguinte, user test end-to-end. Opa, end-to-end. E aqui, user test underline end to end. Só pra gente ter essa separação. Deixa eu ver aqui que eu... Acho que eu... O que eu esqueci aqui de colocar? Esse é daqui. Acho que faltou mais um aqui. E... Show. Agora sim. Então, eu vou mandar isso daqui pra ele, tá? E eu vou falar, por exemplo, que eu espero que eu tenha um retorno 200, né? Um retorno de sucesso 200, beleza? Vamos ver se tá funcionando. E ele deu aqui um erro. Por quê? Olha só que interessante. Ele deu unauthorized. O que isso significa? Que tá funcionando, porque a gente espera, né, que ele passe ali um authorization. Então, como que eu consigo setar ali, né, as informações que eu tenho, por exemplo, aqui no meu authorization, né, no meu headers aqui? A gente vai utilizar aqui um set e eu vou passar aqui para ele qual que é o set, né? Então, eu vou passar aqui um authorization e eu vou passar aqui um bear token fake, algo do tipo. E agora, quando eu salvo, show de bola, ele passou. Mas, já aproveitando isso, a gente quer testar, por exemplo, também que não deve ser possível criar um usuário quando ele não tiver ali com o token preenchido. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar esse meu teste aqui. Então, não deve ser possível criar usuário sem token no alpha, por exemplo, algo do tipo, tá? Então, quando ele der aqui, eu espero que dê ali um erro 401, beleza? Que ele não tem autorização. Vamos ver se vai funcionar. Show de bola, ele executou aqui, né? E tá funcionando. Se eu, por exemplo, coloco aqui que eu espero um erro 402, ele vai dar erro, porque ele vai falar, olha, eu tava esperando que você recebesse um 402, mas você recebeu um 401. Então, a gente pode voltar aqui e configurar sem problemas nenhum, beleza? Perceba que agora, toda vez que a gente salva, ele só está executando dentro de uma classe. Por quê? Como a gente está utilizando aqui o Vitest, né? E a gente está salvando exatamente naquela classe,
é como se ele identificasse que a gente só tá mexendo naquela classe, por isso que ele mostra aqui. Pra gente executar tudo certinho, posso dar aqui npm run test. E aí sim, agora ele executou as minhas duas classes, né? Os meus dois arquivos. Então, olha só que bacana. A gente conseguiu definir aqui, né? Pedir para ele mostrar pra gente os casos de sucesso, os casos de erros, né? E óbvio que aqui a gente poderia fazer muitos outros testes, a gente poderia explorar muito mais, mas o que eu queria trazer nesse vídeo especificamente? Eu queria que fosse um vídeo bem simples, realmente, para você entender como que você pode utilizar ali o Vitest, né, para rodar os testes, né? E óbvio que tem muitos outros, né? Você pode utilizar o Mocha Test, você pode utilizar JUnit, JUnit é no Java. O Jest, o próprio runner ali do Node, né? Enfim, tem muitas coisas que a gente pode entender, né? Que a gente pode utilizar, mas é importante que a gente entenda ali o básico primeiro, para a gente conseguir dar os primeiros passos, tirar esse medo de utilizar os testes dentro de uma aplicação e ver qual que é a importância, né? Inclusive aqui, uma coisa bacana que dá para a gente fazer também, a gente pode ver a questão de cobertura, né? Então, deixa eu ver aqui como que ele configura o coverage, né? Que é a cobertura da aplicação. Vitest run coverage. Então, vamos fazer o seguinte. Eu já vou... deixa eu ver aqui. A gente pode definir ali, né, um arquivo mostrando qual que é o tipo ali que a gente quer. Mas eu vou rodar aqui. Vou colocar aqui dentro do meu package JSON esse coverage. Vou rodar agora npm run coverage. Opa, eu preciso instalar aqui essa dependência, tá? Que é para ele conseguir, né, gerar ali o meu coverage. Show. Então vou rodar novamente. E ele mostrou aqui para mim qual que é a minha cobertura, né? Então olha só que bacana. Aqui ele vai falar que, olha, dentro do seu erro, você tem ali 100% de cobertura, né? Porque a gente só tem um tipo de erro ali, a gente está executando, mas dentro do seu app tá com 72.34, então ele vai mostrar ali as linhas, né? Até aqui ele mostra esse coverage, né? Acho que a gente consegue, deixa eu ver se consigo pegar esse index, trazer para cá. Acho que eu não consigo executar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E ele vai mostrar, a gente consegue ver de uma forma mais detalhada. Então, se eu ir acessando, ele mostra exatamente aonde que eu precisaria inserir a cobertura dentro da minha classe, né? Posso vir aqui, ó, por exemplo, e ele vai mostrar exatamente, falar, olha, tudo que você precisava testar foi testado, né? Você está contemplando ali o erro, né? Você está conseguindo encapsular ali os testes de erro. Então, isso é super importante no momento que você está criando a tua aplicação. Inclusive, existem ferramentas que, quando a gente vai subir a nossa aplicação para produção, ela vê a cobertura de teste, né? Por exemplo, o Sonar. O Sonar é uma ferramenta onde a gente configura ali, eu só quero permitir que suba para produção quando tiver ali cobertura de 80% de testes, por exemplo, né? Enfim, os testes, eles são muito importantes e, com certeza, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, a gente vê muito ganho lá na frente. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você, se você aprendeu com ele, já deixa aqui a sua curtida, já comenta, compartilha. Se ficou com alguma dúvida aqui, só deixar aqui embaixo nos comentários também que eu vou fazer questão de te responder. E se você não for inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve, ativa o sininho aqui para ficar por dentro de tudo o que eu tô trazendo aqui para você. E claro, se você quer saber um pouco mais, se você quer se aprofundar nos estudos de Node, saber como que o Vitest ele funciona, como que você consegue utilizar ele de uma forma um pouco mais aprofundada, eu tenho um curso também de Node.js do zero ao avançado, onde a gente fala de uma forma mais aprofundada sobre o assunto e por um tempo indeterminado, para você que está assistindo, eu tô com um desconto, então é só clicar aqui no link da descrição que você vai lá para o site para você poder comprar o curso com desconto. Então, aproveita porque é por tempo indeterminado. Eu sou Dani Leão, vou ficando por aqui, um beijo e fica com Deus.